De volta aqui no Política Cruzada deste domingo, agora vamos ouvir alguns pré-candidatos a deputado federal e estadual aqui da nossa região. Nossa primeira convidada é a primeira-dama do município de Uberlândia, a ex-secretária municipal de Governo e Comunicação e pré-candidata a deputada federal pelo Progressistas, Ana Paula Junqueira Leão. Ana Paula, muito bom dia, obrigado por estar presente aqui no Política Cruzada mais uma vez. Bom dia, Danilo, eu é que agradeço, bom dia aos telespectadores, espero que a gente faça um excelente programa hoje. Vamos fazer sim, vamos esclarecer aqui, tirar muitas dúvidas dos nossos telespectadores que acompanham Política conosco todo domingo, há quase 10 anos já. Olha, eu tive em Frutal e lá todo mundo acompanha, viu? Ô, coisa boa! Um abraço para todo mundo aí de Frutal, viu, gente? Obrigado pela audiência. E eu tô vendo que você tá andando muito ultimamente. Recentemente estava lá no sul de Minas, aliás, onde é a sua origem, sua família é de lá, né? E tem ido em outras cidades também para poder conversar com as pessoas. Faz parte desse trabalho de pré-campanha, que é o momento que antecede as convenções partidárias, né, Ana? Exato. Então, eu estive no mês passado lá no sul de Minas, andei em várias cidades, fechei com prefeitos, vereadores, lideranças e mesmo com a família, né? Que a gente tem que pedir voto para todo mundo conversar, falar, explicar. Então, foi uma excelente viagem aqui também no Triângulo, a gente já está começando. Tive no Pontal semana passada e agora esse mês a gente começa a rodar mais cidades daqui da região também. Ana Paula, as pessoas aqui de Uberlândia já te conhecem, você foi candidata a deputada federal em 2018, mas para além disso sempre esteve ali ao lado do prefeito Odelmo Leão nas ações do governo, ele que está no seu 4º mandato. Esse trabalho agora de buscar apoios, inclusive apoio mesmo, fora da cidade, é muito relevante e a eleição de 2018 te mostrou isso, né? A situação em Uberlândia é pelo menos controlada, mas você precisa do apoio de fora também para conseguir se eleger, né? Exatamente. A eleição de 2018, ela foi para mim um grande aprendizado. Eu falo que eu não me aborreci de ter perdido a eleição, porque eu aprendi muito. E tudo que a gente aprende na vida, ele te é útil em algum momento dela. E então, em 2018, eu aprendi muito e aprendi, inclusive, eu sou uma pessoa muito tímida, né? Então, eu consegui quebrar a minha timidez toda durante as eleições de 2018, que eu praticamente rodei sozinha a região toda. Porque todas as pessoas já tinham fechado com parlamentares, com outros deputados. O time ali foi prejudicado, né? Foi muito pouco tempo. Eu tive apenas 30 dias para fazer campanha mesmo. Então, eu tive uma votação muito boa. E dessa vez agora a gente já está começando com uma antecedência grande. Então, eu tenho visitado as regiões, tenho visitado as cidades, tenho procurado pessoas que possam me ajudar em outras cidades, estar comigo. O partido mesmo tem me ajudado muito, então está muito bom. Ana Paula, você também falou aí, né? Você teve durante um tempo como na chapa do até então pré-candidato ao governo de Minas, Rodrigo Pacheco. Você era vice, depois ele desistiu, foi para o Senado, é o presidente do Congresso Nacional. E recentemente eu conversei aqui no Política Cruzada com o senador Carlos Viana, que até então é pré-candidato do PL ao governo de Minas, e ele disse até que teria vontade de propor aqui ao Progressistas para ter você na chapa dele como vice. Eu perguntei isso a ele. Você ficou sabendo disso? Não fiquei sabendo não, mas eu não tenho interesse nenhum. Tem interesse nenhum em ser pré-candidato ao governo, entendeu? Isso foi no passado, já passou também. Foi um aprendizado também, mas agora eu quero mesmo, eu acho que Uberlândia precisa, o Triângulo precisa de ter parlamentares com representatividade para que a nossa região volte a ter o protagonismo que ela teve no passado, que ela perdeu isso no decorrer do tempo, né? Então eu acho que Uberlândia merece ter alguém que represente a cidade da mesma forma que o sul de Minas, que é a minha região, que é a minha origem, também merece ter alguém lá que represente a região. Sul de Minas também assiste a TV Paranaíba. Um abraço para o pessoal de Passo, São Sebastião do Paraíso, que acompanha a gente por lá.
Ana Paula, você é muito habilidosa nessa composição partidária, que a gente fala do jogo das letrinhas, né? Participou dos bastidores da política por muitos anos, participa ainda, é claro. E aí você diz isso, essa questão da representatividade. Em 2018, Uberlândia perdeu muita vaga, né? A cidade perdeu. A gente tem lá o deputado Wellington Prado, que tem uma votação aqui, mas a base dele, ele nem foi majoritário aqui, ele teve mais votos lá na região metropolitana de Belo Horizonte. Aqui na região tem o federal também, que é o Zé Vitor, de Araguari, mas Uberlândia mesmo está precisando de mais representatividade na Câmara Federal. E também na Assembleia Legislativa, mas isso é assunto para outro momento. O que você acha nessas contas que vocês dos partidos fazem? Você também é presidente de partido político. O que a gente vai conseguir fazer esse ano lá na Câmara Federal nas contas de vocês? Olha, eu torço para que a gente consiga fazer mais parlamentares, porque é importante para toda a região. E não só em Uberlândia, como em todo o Triângulo Mineiro, muitos deputados de outras cidades, de outras regiões que nada tem a ver com o Triângulo, vieram aqui e levaram nossos votos para lá e nunca mais voltaram para ajudar as nossas cidades, as nossas regiões. Então a gente tem que conscientizar as pessoas que votem em pessoas da região, em pessoas daqui de Uberlândia, que você encontra na rua, que você vai poder cobrar alguma coisa, que vai poder cobrar um trabalho, eu te pedi isso aconteceu, o que a cidade precisa, para que a gente traga recursos para cá. Por exemplo, o Delmo, ele trabalha ainda com grande parte dos recursos de quando ele era deputado federal, que ele destinou todas as emendas dele ao município de Uberlândia, entendeu? Então, eu pretendo voltar ao Delmo como deputado, trabalhou com 60 municípios na região, todos os municípios foram muito bem atendidos, e eu pretendo fazer exatamente como ele fez, porque foi com ele que eu aprendi tudo. A gente trabalhou junto desde 1991 no Congresso Nacional, depois aqui como secretária de governo e comunicação, que também peguei uma experiência muito grande de poder executivo, de saber o que os municípios realmente necessitam, né? A realidade hoje orçamentária dos municípios, os municípios estão passando aperto financeiro. Então, tudo isso, eu acho que a gente indo para Brasília, eu vou poder ajudar muito a cidade, não só Uberlândia, como todas as cidades do Triângulo e do meu sul de Minas. Ana Paula, você falou aí da sua experiência lá no Congresso Nacional desde a década de 90, mas a gente tem percebido uma mudança no perfil da política brasileira. O que você julga que mudou na Câmara Federal, da política nacional lá, o Parlamento Nacional, daquela época, da década de 90, enquanto você estava lá assessorando o agora prefeito Adelmo, com a política de hoje? O que mudou? Teve uma mudança muito grande e, às vezes, a gente acha que no Congresso não acontece nada, que a gente vê, né? Geralmente a imprensa mostra um plenário vazio, mas a Câmara dos Deputados, ela funciona da seguinte forma: durante o dia, as comissões todas funcionam, então os trabalhos são realizados dentro das comissões. E à noite, durante a noite, à tarde, final da tarde e início da noite, as sessões do Congresso Nacional, e no período da tarde, as sessões da Câmara dos Deputados. Isso. Né? E isso tem feito com que as pessoas deixem de acreditar um pouquinho no Senado. Eu acho que a gente precisa mostrar no Congresso e na Câmara. Eu acho que a gente precisa mudar esse lado de novo, mostrar isso de novo para a população e ter um Congresso mais responsável, entendeu? Que vote pensando nos municípios, sabe? Que trabalhem pensando nos municípios, porque é aqui que as pessoas vivem, é aqui que a vida acontece, é aqui que a gente precisa de saúde, é aqui que a gente precisa de educação, né? A gente precisa urgentemente da reforma tributária, da reforma política. Tem 30 anos que a gente ouve falar nisso e as coisas não acontecem. Então, o meu propósito aí para tentar fazer com que elas realmente aconteçam, sabe, Danilo? Porque isso é indispensável para o nosso país, para que ele possa crescer.
Você colocou um ponto importante que eu já ia te perguntar sobre isso também. Eu recebi aqui recentemente o ex-prefeito de Uberaba, Paulo Pial, que está tentando se viabilizar candidato ao Senado pelo MDB, e ele falou exatamente dessa preocupação com o Pacto Federativo. Você mencionou a questão da reforma tributária. Esse é um ponto muito sensível que a nova Câmara Federal inevitavelmente vai ter que discutir a partir do próximo ano. Não tem jeito de correr mais. Não. Ficou suspenso esse negócio lá, IBS, IVA, não sei o quê, e aí veio a pandemia, aí com a pandemia todo mundo esqueceu e também realmente não havia ambiente para isso, mas agora a pandemia acabou, a inflação está lá nas alturas, esse ano tudo indica que vai ser muito ruim para a economia brasileira e o ano que vem vai ter que começar a discutir essa reforma tributária. Quando a gente começa a discutir reforma tributária, a gente vem para a fatia do bolo. Exato. Os estados não querem perder o que recebem, inclusive a parte do ICMS, para fazer uma coisa agregada. Isso. E os municípios reclamam, Ana Paula, de que o governo federal arrecada muito e vem pouco aqui para os municípios. Eu queria saber da sua experiência, enquanto inclusive secretária de governo, sua avaliação disso e o que você sugeriria para se mudar num pacto federativo como esse lá na Câmara, caso você seja eleita deputada federal. Olha, os municípios, o que a gente arrecada praticamente volta para Brasília e é dividido, né, no bolo para o país inteiro. Eu vou defender os municípios. O município tem que ficar com a maior parte, porque é o que eu estava te falando agora há pouco. Isso. É aqui que a gente precisa de saúde, é aqui que a gente precisa de educação, é aqui que a gente precisa de dar suporte para o nosso agro, né? Nada disso acontece em Brasília. Então, o recurso ele tem que ficar no município. E é exatamente isso que eu vou trabalhar. Eu sou municipalista convicta, entendeu? E defendo os nossos municípios e é nesse sentido que eu vou trabalhar dentro da reforma tributária. Ana Paula, outra questão sensível que as pessoas têm falado bastante, que também envolve a questão tributária, mas não é só disso, é o preço dos combustíveis. Ninguém aguenta mais chegar no posto de gasolina e a cada vez que chega lá tem uma surpresa. A Câmara Federal diz que tem tentado. O presidente Arthur Lira vai, nós temos tentado resolver isso e tal, mas também é uma questão que vai sobrar para a próxima legislatura na Câmara Federal. Você já parou para refletir sobre isso? Em que momento vocês, deputados, você, caso seja eleita, né, gente, deputada federal, poderia contribuir para resolver esse problema? Sim, a gente tem um problema do combustível em si, você fala até do próprio óleo diesel. Isso. Né? A gente já está com previsão de que no segundo semestre possa faltar óleo diesel. Exatamente, já existe esse medo. Como é que o agro, como é que o produtor rural vai poder estar trabalhando, porque a gente depende do diesel, né? Então a gente tem que pensar, tem que refletir muito, conversar sobre isso abertamente e tentar viabilizar formas de abaixar o custo do nosso combustível, tanto da gasolina, quanto do álcool, quanto do óleo diesel, e vou estar trabalhando muito para isso. Ana Paula, você foi a idealizadora de um grupo de mulheres chamado Marias de Minas, que foi criado, salvo engano, em 2018, para poder discutir políticas públicas, inclusive para as mulheres e tudo mais. De lá para cá, esse grupo continuou discutindo as coisas? O que ele fez? O que ele caminhou? Ou foi só uma questão momentânea da eleição? Não. O grupo continua forte. O grupo foi criado praticamente dentro de uma sala com 20 amigas, entendeu? Conversando, e que ali a gente começou, não, eu voto Flávio, eu voto em quem meu marido fala, eu voto em quem meu pai pede. Eu falei, gente, não pode ser assim, né? Porque afinal de contas, nós mulheres somos 53% do eleitorado e mãe da outra metade. Então a gente tem que ter força política para estar trabalhando e atuando em várias causas da mulher, em várias causas da saúde da mulher, da educação, e ajudar o Brasil como um todo, porque a mulher ela tem uma visão mais tranquila e mais ampla, né? Da realidade do dia a dia, da vida de quem toca uma casa, de quem faz um supermercado e etc e tal. Então nós começamos a conversar isso em 2018 e foi criando, e hoje a gente continua, o grupo continua super ativo.
Essa semana até as meninas trabalharam muito com a questão do frio, né, na distribuição de cobertores, fazendo campanhas. Moradores de rua. Exatamente. E assim, foi muito bom e ele continua ativo, não só em Uberlândia. Ah, não é só de Uberlândia, não. Não é só de Uberlândia, como em outras regiões, como lá no sul de Minas, entendeu? Tem outras Marias de outras cidades que também tem. Então, é um grupo que cresceu, está ativo e está firme e forte. Apesar de, com o tempo, a gente já está melhorando um pouco, né? A representatividade feminina na política tem melhorado e existe uma preocupação, inclusive, da própria legislação brasileira nesse sentido. No entanto, alguns exemplos são importantes, né? Por exemplo, aqui em Uberlândia, você trabalhou sempre ali também ajudando o seu marido, o prefeito Odelmo, na composição do governo, e a gente percebia muitas mulheres na composição do governo municipal. Já é um primeiro passo, uma iniciativa para que elas garantam alguma oportunidade de liderar projetos, políticas públicas e tudo isso. A gestão municipal tem muita mulher. Tem muita mulher. O Odelmo sempre trabalhou com muita mulher, sabe? Se você pegar o gabinete parlamentar dele, ele praticamente era montado por mulheres. A gente tinha apenas dois homens, que eram o Souto e o Noilson. Né, o Souto até já faleceu, era um grande amigo aqui de Uberlândia, trabalhou muitos anos com a gente, mas o restante era só mulheres. Na Secretaria de Agricultura, que o Odelmo foi secretário de Estado também, era só mulher praticamente, entendeu? E quando o Odelmo foi presidente da Federação da Agricultura, também era só mulher. Então, tinham homens, claros, mas a maioria era mulher. E no governo aqui, o governo municipal, não foi diferente. As principais pastas estão com mulheres à frente delas. Ana Paula, naquela janela partidária, você pensou, analisou, inclusive, a possibilidade de sair do Progressistas, que é a sua base ali, e mudar para o União Brasil ou outro partido, não sei. O que te fez decidir em continuar no Progressistas, mesmo sabendo que o Progressistas é uma legenda mais pesada? O que é legenda pesada, gente? Precisa de mais voto para ser eleito. Então, você resolveu arriscar por quê? Eu vou te dizer por quê. É uma coisa de coração mesmo. Eu e o Odelmo somos fundadores do Progressista. Entendeu? Então, eu tive, sim, convite para a União Brasil, tive convite para o PSD, sabe? Tive convite para outros partidos, para o PR, mas eu preferi continuar no Progressista, porque a gente ajudou a fundar, a gente viu o partido nascer. O Odelmo foi líder do partido durante 8 anos consecutivos. Então, assim, e tá até hoje, entendeu? Então, eu senti, assim... Sabe quando você vê uma criança nascer? Aí eu falei, não, eu tenho condições, eu tenho que ter voto, Danilo, suficiente para ser eleito em qualquer partido. É verdade. Entendeu? Eu não tenho que ter medo de partido. Eu tenho, eu não tenho. Entendeu? E eu vou trabalhar para isso, vou trabalhar muito para isso. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Entendeu? O meu propósito de trabalhar para as pessoas, para a cidade... É muito bom, entendeu? Então, eu não tenho que ter medo de partido, dele ser forte ou dele ser mais leve. Eu tenho que ter condições de ser eleita em qualquer partido que eu estiver. Nós estamos falando de quantos votos para considerada uma eleição tranquila? Olha, eu acho que uns 90 mil votos. 90 mil votos. Aproveitar para falar um pouquinho da eleição nacional, queria saber a sua visão. A terceira via ainda está tentando se viabilizar, patinando aqui, patinando acolá, e as pesquisas de intenção de voto para a presidência da República até agora mostram uma polarização muito evidente entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. Qual que é a sua visão sobre a eleição majoritária nacional? Eu acho que é um pouco tarde para se viabilizar a terceira via. Acho que esse momento já passou. E eu estou com o Bolsonaro e vou ficar com ele. Entendeu? Isso já está definido. O meu partido, ele está com o Bolsonaro, a gente está fechado com ele e vamos continuar. A terceira via é inviável. Eu acho que o país não pode retroceder mais. E no governo de Minas? Governo de Minas, a gente está oferecendo, meu partido oferece, Marcelo Aro,
para que seja candidato a vice-governador do Zema, um rapaz jovem que tem uma visão de política muito boa, é uma pessoa que para ele vai somar muito, entendeu? Se Deus quiser também vai dar certo, a gente vai estar fechado com o Zema. Entre os nomes que temos aí, você, Ana Paula, acha mais viável Zema? Sim, acho mais viável o Zema. E dentre as opções que tem aí também na presidência da República, o Bolsonaro, mesmo com todas as controvérsias, porque eu já vi você criticando algumas posições do presidente. Eu critico, eu acho que o que é certo, o que é errado é errado, que eu concordo, o que eu não concordo, eu não né? Claro. Eu não tenho como dizer que eu concordo. Mas agora, como da outra vez, eu fico com o Bolsonaro, porque eu acho que ele é o melhor para o país, para que o país consiga seguir em frente. A gente precisa seguir em frente e melhorar. E aí você vai falar, mas nossa, está tudo tão complicado. É verdade, está tudo complicado. Mas ele pegou um país muito complicado. Eu falo isso porque nós pegamos uma cidade muito complicada, entendeu? Então teve que ter muito pulso forte, muita sabedoria para segurar a cidade de Uberlândia e fazer com que ela voltasse à sua normalidade, que a prefeitura voltasse a ter credibilidade nas suas compras, que o funcionalismo voltasse a receber em dia, entendeu? Que a cidade voltasse a movimentar normalmente, como sempre foi. E o Bolsonaro não foi diferente. Foi numa proporção 10 vezes maior do que a nossa. Né? E ele conseguiu já colocar muitas coisas em ordem. E praticamente eles não ajudam, não deixam ele governar em paz. E ele é muito temperamental, então eles cutucam, eles sabem onde é o ponto fraco dele, vai lá e cutuca. E ele cai. Mas não é uma má pessoa, é uma pessoa honesta, uma pessoa boa, que tem boas intenções com o país. Tá certo. Ana Paula Junqueira Leão é ex-secretária de Governo e Comunicação de Uberlândia e pré-candidata a deputada federal pelo Progressistas. Ana Paula, muito obrigado pela sua presença. Você disse que era tímida, mas a entrevista aqui foi tudo bem, fluiu muito bem, tá bom? Eu que agradeço, Danilo. Eu te falei que eu perdi isso em 2018. Perdeu mesmo. E agora eu tô falando mais do que tudo. Obrigado pela presença. Obrigada a você, viu?